Amados irmãos, nós temos o privilégio de participar de novo da mesa do Senhor. O Senhor é tão misericordioso comigo e com você, com esta igreja reunida nesta noite. Preservou a minha vida por mais 30 dias, e a sua também, da última ceia que nós tivemos nesta casa de oração. Tantas coisas aconteceram, tantas situações envolvendo a sua vida pessoal, sua vida familiar, mas também como igreja do Senhor. No entanto, Ele nos traz esta noite para este momento de culto, para este momento de adoração a Deus, de instrução da sua palavra e de reafirmar a nossa fé, a nossa salvação em Cristo Jesus, no momento que vamos participar da mesa do Senhor. Esta mesa não pode ser vista comigo e com você como algo rotineiro, mas um momento em que eu vou comungar. Não. É um momento especial. É um momento singular, em que você deve levar isso em consideração, porque cantamos o primeiro cântico: eu não saberei o preço que Deus pagou pelos meus pecados, mas uma coisa eu sei, você sabe, que Ele deu a sua vida para dar a você vida e vida eterna. Então este momento de ceia, este momento de comunhão, é um momento oportuno para nós entendermos o que Deus espera para a nossa carreira da vida cristã. Eu quero convidar você nesta noite a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, até o verso de número 21. E chamo a atenção dos irmãos para a meditação nesses versículos da palavra de Deus. Diz assim o texto: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Dentro desse texto do apóstolo Pedro, nessa sua primeira carta, nós queremos tirar como ideia do tema do nosso sermão, à luz do texto, vivendo em santidade a Deus. Irmãos, é isto que o Senhor Jesus espera da sua noiva. É isso que o grande Salvador, o nosso mediador, a quem nós falamos que deu a vida por mim e por você, espera de cada um de nós, desta igreja que fora comprada com um precioso sangue. Uma vida de santidade a Deus.
vivendo essa santidade a Deus. Irmão, nós estamos agora num período muito sério. Não que os demais meses do ano não fossem. Os demais meses também foram especiais e sérios. Mas este ainda é mais sério, porque nós estamos fechando um calendário de mais um ano. Mas esse calendário que se fecha dentro de um contexto social muito perigoso. Perigoso porque se nós não estivermos atentos à nossa jornada da vida cristã, nós vamos realmente tornar-nos impuros de vez sermos santos. Porque a atração, os convites, as oportunidades que esse final de ano vão dar de novo para todos nós. É uma despedida na empresa, é uma despedida na faculdade, é uma despedida ali e acolá, é uma festa aqui, é uma festa acolá, e estas festas, elas trazem para nós, às vezes, grandes perigos, se nós não estivermos com o nosso pensamento voltados e atentos às coisas de Deus. Quantos jovens, quantos lares, quantas famílias sofrendo por perda, por separação, porque num final de ano, de uma festa, nós deixamos de viver o que Deus espera de cada um de nós. Você vai comungar, nós comungaremos da mesa do Senhor, para reafirmar, para fortalecer a nossa fé diante de Deus. Um outro quadro importante aqui também. Nós estamos diante de alguns irmãos que foram alunos da classe de catecúmenos. Esses irmãos fizeram a sua pública profissão de fé, ou melhor, foram examinados quanto à sua pública profissão de fé. No momento oportuno farão. E esses irmãos que agora passaram por essa classe de estudo da palavra de Deus, foram até o conselho, de forma positiva, com segurança, responderam diante dos homens aquilo que Deus espera de cada um de vocês: fidelidade naquilo que estão prometendo diante de Deus. Em tempos oportunos, muito próximo, nós teremos aqui eles na frente para fazer a sua profissão de fé, outros serão recebidos por transferência e farão parte assim dessa igreja gloriosa de Jesus Cristo, que nos alegra o nosso coração. Mas vem esse desafio: você precisa viver ou vivendo essa santidade diante de Deus, na presença de Deus. Agora, o apóstolo Pedro, então ele vai mostrar alguns passos muito interessantes nessa caminhada da nossa vida de santidade a Deus. Conforme o verso 13, ele nos chama para essa realidade. O padrão de santidade é santificar na palavra de Deus. Irmãos, o profeta Isaías, quando Deus chama para profetizar sobre a nação, ele chama e diz: olha, essa nação não obedece a minha palavra. Essa nação, ou seja, não obedece às sagradas escrituras. Israel virou as costas para esta revelação da graça de Deus, que é a palavra de Deus. E por isso essa nação é encontrada como uma nação pecaminosa, ao ponto de o seu estado de podridão, de pecado, começa da cabeça e vai até as pontas do pé, de tão enfermo e doente estava a nação de Israel, porque viraram as costas para um Deus de Israel, para abraçar o Deus desse século. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, também dizendo que a igreja de Corinto, veja bem, não estou falando agora do Israel, mas a igreja do Novo Testamento também, conhecendo a Sagrada Escritura, a graça revelada de Deus na Sagrada Escritura, viraram as costas para abraçar o Deus desse século, o Deus da perdição. E é exortado, é repreendido a igreja de Corinto. Não é só o Israel de Deus, não é só a igreja de Corinto do primeiro século, mas a igreja contemporânea dos nossos dias. A mão de Deus pode pesar sobre mim, sobre você,
sobre a igreja do Senhor, se nós não estivermos vivendo de santidade diante de Deus. Pela palavra, meus irmãos, nós somos restaurados para uma vida de santidade. Um dia você foi alcançado por essa obra maravilhosa. O que é que Deus fez? Ele mudou, Ele transformou, Ele restaurou a minha vida e a sua vida, chamando você para essa santa vocação, no sentido de que andar de conformidade à palavra do Senhor. Por isso, irmãos, peregrinar na vida cristã não é impossível, mas é uma tarefa árdua. Porque grandes desafios você tem diante desse século, e você precisa estar firmado nesta palavra, nessa graça de Deus revelado na Sagrada Escritura. Não haverá, meus irmãos, sem dúvida, uma vida de culto a Deus, se não houver uma nova vida. Não há como você prestar culto, não há como você ser abençoado, se não houver essa novidade de vida na nossa vida cristã. E quando isso acontece, então você tem alegria de cultuar a Deus, você tem alegria de louvar a Deus, cantar os cânticos, os hinos, porque essa graça salvadora revelada nas Sagradas Escrituras me alcançou, me transformou. De tão real e verdadeiro isto, que nós temos no verso 14 uma outra lição que nos desafia para a nossa vida cristã. O padrão da santidade de Deus é ver a sua noiva separada tão somente para Deus. E o verso 14 vai dizer exatamente isso: como filho da obediência, não vos amodeis, não sejam copiados pelas paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, não vou, como padrão de vida cristã, eu e você, vamos dizer assim, tentar fazer as coisas de Deus dentro do critério da velha vida. Não dá certo. Paulo vai escrever em Romanos que nós temos que romper com este século. O nosso culto racional, o nosso culto para ser agradável a Deus, ou seja, a nossa vida de santidade a Deus, nos leva a romper com este século. Nós estamos neste mundo, vamos viver o tempo que Deus determinar a cada um de nós, mas nós somos separados deste mundo, não fazemos pacto com este mundo, não negociamos os padrões morais e espirituais com este mundo, porque eu fui chamado, fui separado para pertencer à igreja de Cristo, comprada com seu precioso sangue. Então Pedro vem e chama isto para nós tomarmos cuidado. Não vamos nos aperfeiçoar, não vamos nos fortalecer buscando a velha natureza, porque a velha natureza não fará nada para nós a não ser de mal a pior. Então, quando você vem para essa noite, para essa santa comunhão, participar da mesa do Senhor, você vem renovar as suas forças espirituais, para que esta semana ela seja marcada de vitória, seja em qualquer segmento da sua área social e da sua vida de comunhão com o povo de Deus, marcando uma vida de santidade a Deus. O velho homem sempre vai estar presente. O velho homem vai estar sempre presente. Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 5, ele diz assim: há uma guerra, há uma luta espiritual, há um conflito muito grande entre o fruto do Espírito e a obra da carne. Então, as obras da carne estão a todo instante fazer com que você desvie dos propósitos de Deus. Ou seja, você procurar fazer aquilo que agrada Satanás e suas legiões de demônios, mas não a Deus. Essas são as obras da carne. Vai apresentar um mundo fascinante, vai apresentar as coisas desse mundo interessante, mas que fazer o quê? Para que eu venha desviar, que eu venha afastar do caminho do Senhor e perder a alegria da salvação. Nós lemos o Salmo 32, e o Salmo 32 descreve exatamente isso. Um homem extremamente, que a Bíblia diz
que foi um homem segundo o coração de Deus. Este homem segundo o coração de Deus pecou. Davi tinha tudo para não fazer as coisas erradas, mas ele ouviu um coração corrupto. É o seu coração enganoso, como diz o profeta Jeremias. E ele, ao tentar para a sua natureza terrena, pecou contra Deus, cometendo um adultério. Veio o sofrimento, veio a dor, é verdade, veio a restauração, mas ele resolveu não andar de conformidade à palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, nós sofremos. A igreja sofre, porque este irmão ou esta irmã está em pecado. Então, é claro que há uma luta, como eu disse. Essa natureza terrena está ali. É por isso que em outro momento, por inspiração divina, o apóstolo Paulo vai escrever em Colossenses capítulo 3, verso 5: fazei morrer toda a natureza terrena. E aí ele descreve uma lista ali de pecados e tantos outros, que você sabe que afronta a santidade de Deus. Meus irmãos, Deus não pode habitar, Deus não pode fazer uma obra maravilhosa na vida de um coração impuro, de um coração pecaminoso. Não, ele precisa purificar, e ele precisa restaurar, e ele fez isso comigo e com você. Por quê? Porque o verso de número 15 e 16 diz o seguinte: que o padrão de Deus, é que ele chamou cada um de nós para sermos santos, porque ele é santo. Também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, quando o apóstolo João, na ilha de Patmos, recebe a revelação, depois de ele escrever toda a característica das 7 igrejas ali da Ásia, mostrando cada uma a situação de cada igreja, do seu estado espiritual daquelas igrejas, ele vai finalizar lá no capítulo 22 e diz assim: se você é santo, santifique mais, mas se você é impuro, torne-se mais impuro. Porque a Bíblia não tem espaço para você andar com essas duas canoas da vida: santo no domingo e impuro durante a semana. Ou você é do Senhor ou você não é. A vida cristã não se resume apenas no culto que prestamos na igreja. A vida cristã não se resume no momento de escola dominical ou no momento no departamento que nós temos na igreja. A vida cristã é todo o dia, é todo o nosso viver. É nessa caminhada da vida cristã é que Deus espera que você torne-se santo em todo o vosso procedimento, A integridade reflete a santidade de Deus na vida do crente. Ou seja, uma vida íntegra, uma vida autêntica, uma vida realmente verdadeira, mostrando a evidência clara de que aquela moça, aquele adolescente, aquele senhor, aquela senhora, mas aquela igreja, ela tem um padrão de santidade, porque aquele povo vive em santidade, vivendo em santidade a Deus. Ora, se nós temos a palavra de Deus como nossa revelação, dessa graça salvadora de Cristo, que nos regenerou, que nos transformou, traz-nos para uma vida, como diz o texto, de separação. Ou seja, nós não somos deste mundo, mas nós somos do Senhor agora. E sendo do Senhor, ele chama então para essa vida de integridade na vida cristã. Ou seja, tudo que nós fizemos, temos que fazer de acordo com o padrão de Deus que ele estabelece na sua palavra. Mas ele vai levar isso para um terceiro momento muito importante da vida cristã. Ou seja, que momento é esse? O momento em que o texto diz, no verso de número 18 em diante até o verso 21, um momento crucial, importante para a igreja gloriosa de Cristo Jesus. Sem dúvida, o padrão é viver Cristo na sua vida. Por quê? Porque ele descreve aqui
Por que que eu sou esse crente separado? Por que que você é essa nova vida? Teve algo extraordinário que não foi nem eu e nem você, mas o próprio Deus fez comigo, com você. No seu amor eterno, como o apóstolo Paulo escreve em Efésios, capítulo 1, que ele nos escolheu, diz lá no capítulo 1, verso 3 e diante, diz assim: ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Meus irmãos, o meu nome e o seu nome já estavam no livro da vida. Antes de si toda a criação de Deus, no plano eterno divino de Deus, ele já estabeleceu a sua noiva, pelo qual ele veio na plenitude do tempo, para cumprir aquilo que estava predeterminado na palavra de Deus, que somente um podia fazer isso, sem pecado, Cristo Jesus, que de forma espontânea esvaziou da sua glória, deixando a sua eternidade, tomou a minha forma e a sua forma humana. Como diz João no seu capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O que ele veio fazer isto? Veio fazer para olhar para as minhas impurezas, para a podridão da minha vida e da sua vida. E ele pegou tudo isso, cravou na sua vida e lançou na profundeza do mar, e nos libertou dessa condenação eterna, para dar a você e a mim a vida eterna. E por isso, não é com prata, como diz o texto, não é com ouro que nós alcançamos esse resgate, mas diz o texto, foi pelo precioso sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue que veio sem mácula, e o sangue de Cristo. Gosto da palavra de João, quando ele vê que Jesus aproxima ali no Rio Jordão, ele chama a multidão, João Batista diz assim: olha para lá, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mais adiante, João, no ensinamento do perdão dos nossos pecados, ele vai dizer na sua primeira carta: é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Irmãos, diante deste presente maravilhoso, pago pelo Senhor Jesus Cristo, vale a pena brincar com a vida cristã? Não vale, irmãos, não vale a pena. Nós temos que buscar a nossa santidade constantemente, está dentro daquele processo que chama-se santificação. O Senhor declarou você justo, a obra foi completa, mas agora ele vem e diz: crescei na graça, sede perfeito, como é vosso Pai Celeste, que é perfeito. Então nós vamos buscando essa santidade. É claro que em nenhum momento da minha vida, nem na sua, teremos o padrão perfeito, a não ser na eternidade. Mas ele nos dá condições de você ser uma luz verdadeira diante deste mundo. E o mundo precisa ver em você, precisa ver em nós a beleza de Cristo. E isso é mostrar que nós vivemos em santidade ao Senhor. Meus irmãos, Israel passou muitos anos no Egito. Quando José era vivo e governava sobre o Egito, tudo caminhava muito bem. Mas o tempo foi passando e José morreu. E os anos foram passando, de repente o que aconteceu com Israel? Perderam a sua intimidade e a sua comunhão com Deus de Israel. Eles esqueceram das bem-aventuranças ou das bênçãos que estavam registradas na palavra no começo do livro da vida. Israel esqueceu. E o que aconteceu? Que Israel entrou num processo de decadência espiritual, a ponto de tornar-se escravo, não somente fisicamente e espiritualmente, servindo a Deus estranho do Egito. Mas um dia eles se lembraram, e alguém, pelo poder de Deus, despertaram ali no coração daqueles homens de Israel, e eles foram lembrar de Abraão, foram lembrar de Jacó, foram lembrar realmente dos patriarcas da igreja, e aí houve um grande clamor,
E esse clamor registra em Êxodo 3, que Deus enviou um libertador. E esse libertador veio e trouxe libertação para o Egito por providência divina, pelo poder de Deus, usando Moisés. E você conhece a história das pragas e assim por diante, até que Israel vai para a terra prometida. Mas houve libertação apenas terreno. O texto nos mostra em Pedro que o Senhor fez algo diferente. Cristo fez algo extraordinário na minha vida e na sua vida. Ele nos libertou da condenação eterna. Ou seja, Ele colocou em mim e você a certeza da eternidade. Quando eu tenho então Cristo Jesus, esse Cordeiro Pascual, como meu Senhor e Salvador, eu vou viver esta vida de santidade a Deus, porque Ele pagou esse alto preço. Não foi prata, não foi ouro, mas foi o sangue de Jesus manifestado para nós, conhecido, como diz o texto, antes da fundação do mundo, e manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, por amor de nós. Irmãos queridos, nesta noite, não seja esta mais uma ceia rotineira na sua vida, ou que você congrega em outra igreja e participa da mesa do Senhor. Não faça isso. Olha para o alto sacrifício que Jesus fez pela sua noiva. E agora você, comprado com o precioso sangue de Jesus, que você possa fazer isso na sua vida cristã, vivendo essa santidade, santificando na palavra. Quando o Senhor Jesus, na sua oração, diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele diz que essa santificação nos impulsiona a ter uma vida diferente. Então nós fomos separados para Deus. Nós não fomos separados agora, nós saímos do mundo, não fomos separados, mas sim para Deus, porque nós somos uma nova vida em Cristo Jesus. E uma nova vida em Cristo Jesus nos chama então para essa santidade, ou seja, viver essa vida com integridade da nossa vida cristã, porque Cristo Jesus pagou por mim, por você, esse alto preço. Nesta noite, quero convidar a igreja, a noiva de Cristo, para esse momento singular que nós temos como padrão da nossa vida de santidade a Deus. Participar da mesa do Senhor. Mas não faça isso, irmãos, sem discernir. Que haja discernimento nosso. E que ao comungar dessa mesa nos fortalecemos. Porque dias difíceis virão aí. Mas nós seremos mais que vencedores se nós estivermos dentro da vontade soberana do nosso Deus. E os nossos futuros membros da nossa igreja, que estão aí na expectativa de tão logo ser recebido, que mostre isso na sua vida cristã, que mostre que Jesus morreu por você e que vocês responderam, de fato, é aquilo que Deus espera da sua noiva, da sua igreja, nessa jornada da vida cristã. Que o nosso procedimento seja sempre santo para com as pessoas e que as pessoas vejam em nós pessoas diferentes, pessoas que vivem em santidade a Deus, e seja feito isso para a glória do nosso Deus e nosso Salvador. Que haja em você não simplesmente um cantar, só cantar, mas o que você canta, você vive na sua vida, que é uma vida de consagração ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos louvar a Deus.